Olá, vamos falar sobre espectroscopia na região do infravermelho. Nesse caso, nós vamos apenas analisar alguns espectros que vai para a gente ter uma noção de como realmente se deve fazer essas análises, tá bom? Bom, primeiramente, a gente precisa saber os espectros de algumas funções orgânicas. Então, a gente vai analisar algumas funções orgânicas e a gente precisa entender que nessa região, quais são as regiões mais importantes para a gente utilizar. Nós temos as regiões mais importantes do espectro infravermelhos, eles estão envolvendo o início e o final do espectro, que vai de 4.000 a 1.300 centímetros a menos um, e a outra região de 900 até 690 centímetros a menos um. A região inicial, que é considerada uma região de alta energia, é a região chamada região dos grupos funcionais, onde a gente vai verificar as bandas que correspondem aos grupos funcionais. A ausência de bandas fortes é na região de 900 a 600 centímetros a menos um, ele vai nos informar que há ausência de esqueletos aromáticos na nossa amostra. Já na região intermediária, que vai de 1.300 até 900, ela é considerada a região de impressão digital, por ser muito importante na determinação da estrutura. Sendo assim, vamos ver os principais compostos, né? Iniciando aqui os principais grupos funcionais. Iniciando aqui os compostos aromáticos. O espectro de compostos aromáticos, ele apresenta regiões, uma região entre 5 a 6 micrômetros, as áreas chamadas de áreas de combinação. É aqui nessa regiãozinha aqui, que é entre 5 e 6, tá? E aí ele diz que nós temos as áreas de combinação, ou as chamadas harmônicas, também é muito conhecida como harmônica. Essas áreas aí, ela vai nos dar as substituições no anel. Já na região de 700 até 690, aqui mais ou menos nessa região, tá? Entre 700 e 690, ele vai aparecer as bandas de absorção de CH angular fora do plano, tá? Então, é nessa região que vai aparecer. Também vai nos dar características do anel, tá? Já na região entre 1.400 e 1.600, ele vai mostrar onde estão localizados o estiramento, né, a localização da banda de estiramento da ligação C-C de aromático, certo? Nessa região, tá? Então, essas são as principais regiões que a gente pode verificar, tá? A deformação angular também a gente vai ver aqui nesta região, certo? Que é a deformação entre 1.300 a 1.100, que é a deformação angular no plano da ligação CH de aromático. Então, essas são as principais bandas que a gente vai ver para compostos aromáticos. Dessa forma como está aqui a banda de combinação, que a gente vê que ela vai tipo decrescendo o tamanho da banda, mas ele aparece aproximadamente o mesmo formato, de acordo com como ela está mostrada aqui, do tamanho e forma, ela quer dizer que é de um aromático monossubstituído, certo? Bom, para um anel aromático é, é, ortossubstituído, ele vai aparecer da seguinte forma a banda de combinação, como eu já havia mostrado anteriormente, uma pequenininha e uma outra, né? Entre uma outra igual a ela, entre elas as duas só uma banda pequena. Então, ela está mostrando aqui que essa banda de combinação é característica de anel monossubstituído. Nós podemos ver aqui a banda que corresponde ao estiramento da ligação C-C do anel, e aqui a gente já consegue ver nessa região aqui que ela a deformação, né, da ligação CH angular fora do plano, tá certo? Esta deformação. Como a gente vê que é de ortossubstituído, a gente começa a verificar que aqui a banda é diferente da de monossubstituído, certo?
Aqui aparece essas duas quase com a mesma intensidade, e aqui não, já não vai aparecer, já vai aparecer já apenas mais uma aqui, certo? Continuando, a gente vai ver ainda para os dissubstituídos, né, com duas substituições no anel, que a banda agora vai ser diferente, né, a banda de combinação, as bandas de combinação, que é característico para a substituição meta. O grupo etil está em substituição meta, certo? Então a gente vê aqui que nós temos uma banda pequena, a outrazinha se assemelhando a ela, um pouco mais forte, e as duas outras grudadinhas aqui, é como se fosse duas separadinhas e essas duas já unidas. Então, isso daqui quer dizer que é de banda de configuração das bandas de combinação quando eles estão em posição meta. Aqui o estiramento da ligação C-C de anel aromático, a gente consegue ver essas bandas aqui aparecendo, característica dela. E aqui, esse conjunto aqui é da deformação angular fora do plano da ligação CH, tá certo? Agora aqui nós vamos ter ele para substituído, né? O 1,4 de etilbenzeno, a mesma substância anteriormente. E aí a banda de combinação já se apresenta completamente diferente. Ela apresenta uma banda um pouco mais fortezinha aqui quando comparada com duas outras que estão aqui bem pequenininha, certo? Então essa daqui é a banda de combinação para a substância aromática para substituído, tá bom? Aqui na mesma região, a gente consegue verificar o estiramento da ligação C-C do anel aromático, né? E aqui a deformação angular fora do plano da ligação CH do anel aromático, tá bom? A gente consegue verificar nessa região um pouco acima de 800. Bom, vamos ver agora álcools e fenóis. Para álcools e fenóis, a gente sabe que a gente vai ter, no caso, a ligação OH, que é aquela ligação que é característica, que é uma banda larga, acima de 3.000, né? Isso que é característica para essa ligação. Então, nós vamos ter, quais são os tipos de vibrações que nós vamos ter? Nós vamos ter a vibração da ligação OH, nós vamos ter a vibração da ligação CO, certo? E também, como aqui vai ser uma cadeia ramificada, uma cadeia hidrocarbônica, né? Nós vamos ter aqui a vibração, podendo ter a vibração de CH, tá certo? Bom, aqui nós já vamos ter, como é o fenol, nós vamos ter a vibração da ligação OH, vamos ter a vibração do esqueleto, aquela uma de C-C que a gente já viu em aromático, a vibração fora do plano da ligação CH de aromático, que nós vimos também agora há pouco em anéis aromáticos, tá bom? Então, vai apresentar. Então, essas são as diferenças para os álcools e para os fenóis. Vamos lá. A gente tem aqui um álcool, tá? Nós vamos ter o 2-butanol, certo? E a gente vai ver o estiramento da ligação OH, tá certo? Da ligação OH, então ela aparece bem gordinha bem aqui, tá? Esse daqui, como foi já dito anteriormente, aqui que é da ligação CH de carbono SP3, o estiramento. Nós vamos ver nesses dois pontos aqui, tá? Perto de 1.400, né? Nós vamos ter das ligações de CH2 e CH3. E aqui o estiramento da ligação CO em torno de 1.100. 1.100 dá o estiramento da ligação CO, tá certo? A gente não vê nada para cá, como a gente já viu nos aspectos anteriores de aromático, porque não tem ligação de aromático, tá? Bom, aqui nós podemos ver que está a metila aqui no para-hidroxitolueno, né? Ele está na posição para. Então, nós vamos ter a banda de combinação para. A gente consegue ver uma banda e aquelas duas que eram para ser juntinhas, elas estão aqui, tá certo? Elas estão neste morrozinho aqui. Conseguimos ver a banda do estiramento da ligação OH,
tá certo? Então, caracterizando que nós temos a presença aqui de uma hidroxila, o estiramento da ligação CO aqui, tá? Da ligação CO de aromático, como nós vimos nos 3 primeiros espectros. Aqui no estiramento da ligação CO, como a gente viu que a gente precisa dessa ligação, né? Da CO aqui da C dupla C de aromático e aqui de CO, que o oxigênio vai estar ligado a um carbono. Aqui vai ser a banda, né, do estiramento da ligação CH, tá? De anel aromático, fora do plano, certo? Como nós vimos em alguns slides atrás. Novamente, nós vamos ter aqui o hexanol, certo? E aqui nós vamos ter o estiramento da banda OH, tá? O estiramento da ligação OH, certo? Que é da hidroxila. Aí vamos ter aqui do carbono sp3, nós vamos ter de CH2CH3 e aqui para vocês verificarem que é de CO, certo? Já que é de, nós vimos lá que era do aromático, aqui é de carbono primário, tá bom? Aqui do metanol, tá bom? Nós vamos ver a banda de estiramento da ligação OH, tá? E de CO, bem aqui, para a gente realmente verificar que tem esse estiramento, certo? Bem simples do metanol. Isso daqui é do ciclopentanol. A gente consegue também ver a banda, né, bem larga aqui, acima de 3.000, próximo de 3.500, a banda de estiramento da ligação OH. Nós vamos ter de carbono sp3 aqui, nós vamos ter aqui um pouco abaixo de 1.000, 900 e alguma coisa, de estiramento da ligação CO. Então, são essas 3 principais bandas para a gente verificar aqui para esta substância. Bom, aqui nós vamos ter um espectro para ácido carboxílicos, tá? No espectro de ácido carboxílicos, a gente vai poder ver que nós vamos ter uma banda larga, próximo de 1.700, 1.715, tá? Em torno de 1.700, uma banda comprida, bem fininha, né? Não é muito fininha essa aqui, tá? Que é do estiramento da ligação C dupla O. Então, essa é muito característica, mostrando que na molécula nós temos uma carbonila. Aqui nós vamos ter essa parte bem gorda aqui, já bem aberta, tá? Que é da banda de estiramento da ligação OH de ácido carboxílico. Consegue ver que ela está um pouquinho mais para baixo de 3.000. Ela fica entre 2.400 a 3.600, tá? E sobreposto a ela, nós vamos ter da ligação, do estiramento da ligação CH, certo? Que é do carbono sp3, que é esses CHs que estão aqui, tá? Do CH2 e CH3. Então, elas estão sendo encobertas. A gente também vai ver a deformação no plano da ligação CO, tá? De OH, e a deformação fora do plano do OH, tá? O estiramento, bem aqui em torno de 1.200 da ligação CO, tá bom? E aí, são essas principais bandas para você analisar um espectro de ácido carboxílico. Nós temos aqui outro ácido carboxílico, o ácido pentanóico, né? Nós vamos ter 5 átomos de carbono. E nós vamos ter novamente da banda do estiramento da banda da ligação OH, sobreposto a ela o estiramento da ligação CH de carbono sp3, que nós temos aqui, né, os CH2 e CH3. Aqui, quase em torno de 1.700 aproximadamente, nós vamos ter uma banda já quase, uma banda fininha, no meio do espectro, cortando bem quase que cortando o espectro, é o estiramento da banda C dupla O, que é da carbonila, aqui do ácido carboxílico. E aqui, próximo de 1.300, a gente consegue verificar o estiramento da ligação CO. Então, são as principais bandas para os ácidos carboxílicos, certo?
Novamente, a gente consegue verificar esses estiramentos, não é verdade? O estiramento aqui a gente consegue verificar, esse daqui é o ácido heptanoico, a gente vê a sobreposição da banda de OH, do estiramento de OH, com o do estiramento de CH de carbono sp3, o de carbono sp2, tá? O sp3, sp2, a banda que é característica de C-O, ou seja, da carbonila, tá certo? E as bandas que a gente vai ver referente ao restante da molécula, tá bom? Que característicos de ácidos carboxílicos, certo? Aqui nós vamos começar a ver os aldeídos e as cetonas, tá? As cetonas, normalmente, elas mostram uma frequência de absorção de carbonila por volta de 1715, então, em torno de 1715, a gente vê as carbonilas de cetona, tá? E os aldeídos, eles já vão apresentar essa banda em torno de 1725. É próximo, certo? Uma da outra, mas dá para caracterizar. Nós temos aqui nesse exemplo uma butanona, tá? Que ela apresenta a vibração de estiramento axial da ligação CH por volta de 3.000, né? Aqui de CH de carbono sp3, certo? Então a gente fala que é o estiramento axial da ligação CH de carbono sp3. E nós vamos ter a carbonila bem aqui, tá? Que é a do estiramento da ligação C-O de carbonila, que nós temos aqui para mostrar que nós temos uma C-O. Daqui a vibração angular da ligação de CH, né? E vibração axial angular, que é da ligação C ligado à carbonila e C do outro lado, mostrando que nós temos os dois carbonos ao lado, tá? De uma carbonila. Bom, aqui a gente tem um aldeído, certo? Então, do estiramento da ligação de aldeído, a gente vai ver essa banda aqui, que é característica de aldeído, que é, no caso, nós estamos vendo o butiraldeído, né? Então, nós vamos ter desse aldeído, ele absorve em torno de 1730, tá? Essa ligação, essa C-O, da banda de C-O, tá? Fica entre 1.000, o grupo carbonilo do aldeído, ele absorve na região entre 1.690 até 1.740. Então, vai depender do tipo que está o restante da molécula, tá? Nós vamos ter aqui, acima o aldeído, ele vai apresentar essa deformação da banda axial da ligação CH, esse CH que está ligado a carbonila, tá? Ele já vai vir aparecer na região entre 2.830 a 2.695. Então, é essa banda aqui, certo? Que são essas duas bandazinhas aqui, olha, essa e essa, que é uma deformação axial desse CH de aldeído. Então, são essas duas bandazinhas aqui que a gente vai ver. Essas daqui a gente vai saber que é de carbono sp3, né? Estiramento da ligação de carbono sp3, tá? Então, essas são as principais características para mostrar que nós estamos vendo o aldeído. As aminas. Agora a gente vai ver as aminas. Bom, as aminas, elas, em soluções muito diluídas, as primárias e secundárias, elas também vão fornecer essas bandas nessa região entre 3.300 a 3.500. Então, ela vai aparecer dessa forma aqui, tá? As amidas primárias, ou seja, aquela amina em que o nitrogênio está ligado a apenas um átomo de carbono, né? Ela vai aparecer esses dois picos aqui nessa banda, que é a deformação axial da ligação NH, tá? E aqui nós vamos ter, como a gente tem aqui a propioamina, nós vamos ter aqui as ligações do estiramento axial da ligação CH de carbono sp3, que são, nós vamos ter os carbonos sp3 aqui,
Nessa região aqui, em torno de 1.600, a gente vai ver uma deformação angular simétrica da ligação NH, a gente consegue verificar, então, confirmando que nós temos hidrogênio ligado a nitrogênio, e aqui a vibração angular simétrica de CH2. Então, lá os CH2 vão ter as vibrações angulares simétricas, certo? Então, aqui a gente consegue ver que para aminas primárias. Para as aminas, essa daqui nós vamos ter, no caso, uma amina secundária, certo? E ela já vai aparecer uma única banda fraca. Ela é fraca, tá? Ela não é muito forte, entre 3.350 a 3.310. Ela vai aparecer dessa forma aqui. Então, a gente sabe que o nitrogênio vai estar ligado a dois átomos de carbono, só tem um hidrogênio na molécula, certo? Parece dessa forma aqui. A deformação angular simétrica de CH2, que a gente tem muito CH2, então CH2 e CH2 estão tendo essa deformação entre eles, né, das ligações. O estiramento da ligação CH de carbono sp3, já visto que ele está presente na nossa molécula, certo? Aqui nós temos uma amina terciária, então nós não vamos ter estiramento da ligação NH, porque é uma amina que ela está ligada a 3 átomos de carbono, ou seja, o nitrogênio não está ligado a nenhum átomo de hidrogênio, então ele não apresenta a banda aqui do estiramento da ligação NH, tá? Ele não vai apresentar. Aí a gente vai ver só desses do carbono sp3, certo? E aí a gente vai ter que ter outros artifícios para determinar essa estrutura, certo? Aqui nós vamos ter, no caso, uma amina, também novamente nós temos aqui um exemplo de uma amina primária, né, que está ligada a um e um quarto átomo de carbono, que é daqui a isopentenilamina, e a gente consegue ver aqui a deformação axial da ligação NH, que são essas duas bandazinhas aqui, certo? A deformação angular de NH, tá certo? Aqui a gente consegue ver a banda do estiramento axial da ligação CH de carbono sp3 e a gente consegue determinar direitinho. Então, a gente consegue verificar que quando o nitrogênio possui hidrogênio, ele vai aparecer sinais, bandas aqui da deformação axial da ligação NH. Não tendo NH, ele não vai apresentar essas bandas, tá ok? Bom, era isso que eu tinha para falar um pouquinho para vocês hoje, tá certo? Eu espero que vocês aproveitem direitinho e bom estudo. Qualquer questionamento pode colocar aí abaixo do vídeo que eu respondo, tá ok? Muito obrigada. Até a próxima aula.